Bem-vindo, Ronaldo. Obrigado. Bom dia a todos. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é o IoT e a informação. A ideia minha aqui é falar um pouquinho sobre o que... Acho que eu tenho que subir aqui. Então, a ideia aqui é falar um pouquinho para vocês o que a gente tem feito e falar de alguns cases e como a gente pode trabalhar a informação e a IoT. A gente sempre fala que a IoT é a nova tendência, mas realmente o que é a IoT? Da onde vem a ideia dessa coisa de IoT, de internet das coisas, de como elas estão se conectadas e tudo mais? E aí eu trouxe um pouquinho do que o Wikipedia fala, o grande oráculo da informação. Bom, ele fala que é o quê? É a conexão dos objetos, buscando informação, e com isso aí você faz uma análise dessas informações através da troca de dados, do exchanging data. Se a gente separar isso, você vai ter o quê? Os equipamentos eletrônicos, coletando informação de um lado, puxando tudo isso daí, os sensores, conectividade, o valor que essa informação agrega e a transação da informação. Ela sai do device, vem até a base de dados, e com isso você tem um valor agregado. O que eu peço para vocês pensarem, quando a gente fala, porque a ideia dessa palestra é ser alguma coisa que a gente fale um pouquinho de trocar ideias, é qual é o valor da informação que você está agregando. Porque o IoT só significa alguma coisa quando ele realmente traz uma informação, quando ele agrega valor para o seu cliente final. Porque a informação, ela vem do device, ela precisa ser analisada e ela precisa ser paga. Afinal, toda essa cadeia tem um custo. E quando a gente pensa em coletar informação, eu sempre penso num fluxo que é, eu coleto essa informação, eu trato ela, eu mastigo ela, eu de alguma forma transformo ela, eu agrego valor nela. E com isso eu entrego essa informação no device que o meu cliente quer. Pode ser um mobile, pode ser o seu computador, pode ser o seu wearable. E aí, com isso, ele toma decisões. Pode ser um wearable como um Garmin, que tem o seu batimento cardíaco, que vai falar para você, para de correr, que você está a 200, que é o meu caso. Pode ser o seu carro, que está sendo roubado, e você está dentro de um barzinho vendo ele sair, e você quer recuperar e avisar a seguradora disso. Então, muitas ideias existem, mas como que isso aí vai trazer valor para o seu cliente final? E aí eu penso no seguinte, são vários modelos de negócio. Quando você pensa no modelo, você tem o P2M, o M2M, e o P2P, que é informação de pessoa para pessoa e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho mais de M2M, porque no Brasil, por mais que a gente pense que isso não acontece, isso já tem muito mais evoluído do que parece. A gente fala de internet das coisas hoje como se fosse uma grande tendência e novidade, mas tem gente já rodando mais de 300 devices conectados, que já veio lá do TDMA, nas redes antigas, e hoje passa informação relevante para seguradoras, às vezes para hospitais, ou seja, isso já está acontecendo. O problema era que, durante muito tempo, isso acontecia de uma maneira que não era escalável, ele não era elástico. Por quê? Porque se limitava pela capacidade, às vezes, computacional, porque eu não conseguia analisar toda a informação. E aí você pensa o seguinte, vamos falar de alguns top cases que estão acontecendo. Eu acho que o carro conectado, o pessoal já fala que em 2020 todos os carros vão estar conectados com a internet. Existia um projeto que era para ser lançado o ano retrasado, que era que todos os carros no Brasil fabricados teriam um chip, que seria multimarca e multibrand, passando informações para o governo para diminuir roubo. Isso já era fato, gente, só não aconteceu por causa da crise que a gente está vivendo hoje. O monitoramento médico, que já tem muitas empresas fazendo já hoje, a gente já sabe, a gente tem um parceiro nosso que já desenvolve tudo isso daí, ou seja, eu vou poder ter um doente não mais na UTI ou num leito do hospital, liberando esse leito e sendo monitorado de sua casa, ou seja, um médico consegue fazer isso de forma remota, isso facilita e aumenta o volume. A questão da segurança, no Brasil, isso aqui realmente é o maior ganho de IoT, é isso, porque é roubo de veículo, é monitoramento de residência, é câmeras o tempo todo, ou seja, a gente vai falar um pouquinho sobre o nível da informação. E assistência remota a idoso. Isso daqui é uma coisa que já está acontecendo, porque custo de asilo, então você monitora esse idoso para ele ter segurança de forma remota. Tá ok? O último aqui, issue, que é o Pay as you Drive, isso daqui já é um projeto que a gente pode pensar que já acontece hoje no Brasil. Muitos carros de alto valor já têm o rastreamento, mas a grande novidade é, você vai pagar seu seguro não mais por onde você mora ou pela região geográfica que você está, mas pela forma que você acelera o seu carro. Então, em um mês, você pode estar calminho, dirigindo o seu carro calmamente, e no outro mês que você está mais nervoso e começar a acelerar e frear, você vai ver que seu seguro vai vir com um plus. Vai vir lá mais 20% ou 10% por
um plus de direção mais perigosa. Ou, ao mesmo tempo, uma pessoa de 18 anos que dirige de uma maneira muito tranquila, pode pagar um pouco menos. Então, isso daqui vai ser uma coisa que acontece até pela questão do acelerômetro que está instalado dentro dos veículos. E continuando, tudo isso está acontecendo já, gente. A gente está falando aqui, eu estou falando, tem agricultura, hoje já tem frotas monitoradas de coleta de cana, de soja, agricultura de alta precisão. Você tem a questão da telemedicina, você tem a questão dos devices para a saúde, wearables, ou seja, tudo isso está acontecendo. Mas quando você pensa por que ele está acontecendo, eu volto para vocês na pergunta lá do Wikipedia, lá da frente. Qual é a informação mais importante para o teu cliente e como a sua solução ou seu device está trazendo essa informação para ele ter uma tomada de decisão? O que ele está tomando de decisão com isso? Como é que ele está ou colhendo mais, tendo mais produtividade no campo, ou fazendo um exercício e tendo mais rendimento e monitorando o que ele está tendo de batimento cardíaco para uma situação de saúde, ou se a mãe ou o pai dele estão tendo uma velhice saudável e segura, que é importante, ou se o paciente médico dele está estável e se tiver algum problema ele pode removê-lo. Então, qual é o valor dessa informação? Porque toda cadeia de devices e análise de dados tem um custo, e essa informação vai pagar esse custo. Okay? Quando a gente pensa nas prioridades, eu fiz uma pirâmide de Maslow da informação. Né? Eu falo que a primeira seria risco e segurança. Ou seja, todo mundo está mais disposto a pagar por risco e segurança. Por quê? Porque eu estou disposto a pagar pelo risco do meu pai falecer, se acontecer alguma coisa, porque ele é idoso, não tem controle, ou então para ter um ataque do coração, ou monitoramento médico. Então, isso é a maior abrangência, e tem, a gente está falando até de risco de câmera, de segurança. Quando você vai para controle e gestão, isso também é fato. A gente tem gerenciamento de frota, que é um fato que acontece muito hoje no Brasil. Eu sei onde está a minha frota, eu sei a velocidade. Isso daí é a parte de controle do que está acontecendo com o seu funcionário. Depois você tem uma parte que é a gestão, né? Onde estão esses veículos, qual o rendimento e produtividade, isso com um menor índice, as pessoas estão menos dispostas ou propensas a pagar por isso. E o conforto, né? Como ter um carro integrado, com internet. A gente fala que nem sempre a relação é direta, porque às vezes você tem um cliente de altíssimo valor, né, um presidente de empresa, um CEO, que está disposto a pagar por um Volvo V90 totalmente integrado. Mas você tem um volume muito maior de edifícios querendo monitoramento de suas câmeras e gestão da segurança, abertura de portas. Então, o que eu falo aqui é muito mais do tamanho do mercado que você vai servir com o valor da informação. E aí, eu trago para vocês uma importante informação, que é o seguinte. Dentro de um mercado de 234 milhões de celulares, aí, a gente já tem um volume de 12 milhões de M2M. Isso aqui são os dados do Telelco. E são informações, assim, são apenas os devices como rastreamento de veículo, chip dentro de torres, que são conexões entre as máquinas e as redes passando string de dados. Ou seja, são 5% de devices já conectados. Eu estou excluindo de todo esse volume todos os ADSLs, devices dentro de casa e tudo mais. Se a gente pensar friamente, esse valor deve ser ainda muito maior. Ou seja, se eu tenho 12 milhões de devices de M2M, talvez eu tenha mais de 20 conectados dentro da própria residência. A gente está falando de um volume de 30 milhões de M2M ou devices conectados. Ou seja, é um mercado muito grande, gerando muita informação. Como é que eu analiso essa informação? Como é que eu trago valor para essa informação? E aí eu vou trazer algumas ideias que a gente fez lá na Amazon. Por exemplo, uma que eu acho bastante interessante, que foi um case nosso, foi a Dash. O que a Dash fez? Alguns, não sei se alguns conhecem, mas tem um device chamado OBD2, que é o USB do veículo. Ele passa todo o diagnóstico do carro. Você compra isso self-service no site da Amazon, nos Estados Unidos, ou dentro do Mercado Livre aqui no Brasil. Você conecta no teu carro e, de forma Bluetooth, ele manda para o teu smartphone tudo o que está acontecendo no teu carro. Tudo, exatamente tudo. Injeção eletrônica, frenagem, excesso de velocidade, tudo mais. Tudo que o seu carro e a sensorização dele passar. Okay? Com isso, o que você consegue fazer? Primeiro, você consegue controlar risco e segurança. Imagina que esse carro está na mão do seu filho, você consegue monitorar o que ele anda fazendo, como ele anda dirigindo, como ele anda se arriscando ou frenando. Você tem a parte de economia, você pode dirigir de uma forma mais suave para economizar mais combustível, ou também saber quando você tem que fazer as revisões e economizar com manutenção. Ou mesmo gestão, né? Eu sei quando que eu vou ter que parar esse carro, porque eu estou 10 mil quilômetros, eu estou sentindo o freio dele, eu posso saber quem, no caso de uma frota, os funcionários que usaram, quem são as pessoas e como eles dirigiram.
E até, eu falo do entretenimento, eu posso colocar um ranking entre eu e os meus amigos na mídia social, que no caso o Facebook, e ver quem dirige ou mais economicamente ou mais inteligentemente, né? Você vai lá, o melhor motorista do mês, e você compara isso. Outro case que eu acho interessante, que também tem a ver com gestão de frotas, é da Kärcher. Para quem lembra da Kärcher, são as máquinas de limpeza de assoalho, só que a gente está falando de modelos de máquinas industriais, não estamos falando de máquinas pequenas, né? São máquinas que são alugadas, que às vezes são emprestadas, estão em grandes empresas dirigidas por funcionários, e você quer saber onde está essa máquina, como ela está trabalhando, se ela está produtiva ou não. E com isso você descobre o quê? Quem dirige melhor, qual o seu funcionário que está dirigindo os horários, qual o horário que a máquina está dirigindo, quando que ela tem que parar a manutenção, quando ela está ligada e desligada. E com isso você tem mais rendimento da sua frota de equipamentos de limpeza. Okay? Agora, quando a gente fala de devices, né, eu acho que é interessante, a gente falou do case, falou da informação, aí vem o dilema, né? Porque é o seguinte, eu tenho o device lá, eu tenho o carro, eu tenho o meu wearable, eu tenho o meu sistema de monitoramento, eu tenho a minha câmera. Qual que era o impeditivo disso ter virado um IoT? Porque antes existia menos e hoje vai existir mais. Quando você pensa em IoT, a gente divide isso em dois pedaços. Divide ele no device, da onde você está coletando a informação, e para onde essa informação está indo. Ela está indo para algum lugar para você poder mastigar ela, trabalhar ela, e com ela tirar o resultado esperado que você quer. E o problema era a infraestrutura, porque ela era o quê? Era limitada. Você sempre tinha um problema de muita informação chegando, né? Imagina aqui, torre, rede inteligente, diagnóstico de veículo passando, até as torres de energia elétrica dando diagnóstico, e tudo isso chegando massivamente para você. O que acontecia? Você tinha um problema. Por quê? Porque a informação gerada era muito grande, mas você tinha um limitador, que era a sua infraestrutura. Tudo que armazenava naquele banco de dados, que ainda você precisava mastigar, você tinha que fazer backup, você travava. Uma analogia que eu sempre faço é quando você faz exame de sangue. Ninguém tira o sangue inteiro para fazer o exame, né? Você tira um pedacinho, ele faz, e por amostragem... Imagina que eu conseguisse analisar todo o sangue do teu corpo. Eu teria muito mais assertividade. Mas, para fazer isso, eu teria que ter uma capacidade de fazer essa análise muito rápida. Então, é a mesma analogia. Eu vou analisar toda a informação. Eu não vou precisar analisar só um pedaço, só uma amostra estatisticamente falando, mas analisar toda ela. Tá? E, com isso, você consegue ter uma análise melhor. E, para isso, a gente vem para a história do Big Data, que também é um tema do momento, com a questão da aplicação de nuvem. Por quê? Porque com nuvem eu consigo fazer o seguinte, eu jogo toda a informação lá, eu não comprei nada, eu só usei para fazer. E, terminando de fazer, eu descarto toda aquela infraestrutura. Descarto de uma maneira figurativa, porque você só vai pagar pelo que você usou. Você pode ter picos de análise. Imagina que você tem um IoT como frota de veículo. De dia, todos os veículos estão rodando. De noite, estão todos parados. Então, eu tenho uma capacidade flexível de computação. Eu vou precisar usar 100 servidores durante o dia e apenas um durante a noite. Então, o cloud, nesse momento, ele se torna uma coisa que praticamente é análoga, tanto ao IoT quanto ao Big Data. E, está terminando a palestra, uma coisa que eu dou para vocês aqui, que é uma coisa que nós da Amazon estamos fazendo, é também disponibilizando bases públicas. Bases públicas são o seguinte, por exemplo, imagina que você está pesquisando a gente está falando de Big Data aqui, um medicamento. Eu preciso de uma base de todos os genomas, só que isso é muito pesado. Essa base já está gratuita na Amazon para você usar. Ronaldo, eu também preciso de uma base, porque eu estou fazendo toda a coleção de inverno dos meus wearables, se vai ser inverno ou não. Olha, tem a base de todo o tempo e clima da NASA para você cruzar, mesmo aqui do Brasil. Então, eu consigo fazer o quê? Olhando os últimos 8 anos, qual a temperatura média daqui, ou de lá, ou do Recife, de algum lugar. E eu consigo o quê? Fazer uma análise dos dados e me programar para isso. E também o crawl, que são várias informações, jornais, e tudo são dados de manchetes e tudo mais que foram coletadas de forma pelo crawl, colocado num lugar. Então, você consegue analisar isso também. Tá ok? E, para encerrar, eu deixo aqui, para quem conhece, quem já viu, esse que é um brinquedinho que nós lançamos o ano passado, no nosso evento, que é o AWS Button. Né? Lá nos Estados Unidos, eu sou da divisão de cloud, mas existe a divisão de varejo. Isso daqui foi uma ideia muito interessante. Né? Porque o Dash, o que é? Ele é um botão que faz um pedido de compra. Então, quando você entrar na Amazon.com dos Estados Unidos, você vai ver o Dash. O Dash é um botão que pede sabão em pó. Você aperta o botão, no fim do dia chegou o sabão em pó na sua casa. Então, isso aqui é uma ideia de como a gente conectou o IoT para a nossa loja de varejo
e fez com isso aumentar os números de pedido, principalmente quando você tem uma logística eficiente como a americana que consegue entregar apenas uma caixa de sabão em pó. Então, acho que aqui no Brasil o desafio é outro, é a logística, mas a ideia do IoT está aí para ajudar todo mundo. Tá ok, gente? E é isso. Okay. O que você quer fazer comigo? Obrigado, Ronaldo. Nós vamos, então, fazer algumas perguntas bem rapidamente. Eu queria que quem na plateia já tem perguntas, por favor, já levante as mãos. Acho que tem alguém ali. Alguém quer fazer pergunta? Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Eu sou a única coisa que separa eles do almoço, então acho que eles vão ser rápidos. Né? Ronaldo, você mencionou alguns cases, Sim. Cases internacionais. Como é que você vê no Brasil essa mobilização em torno de IoT? Está acontecendo? Está acontecendo. Existe um desafio muito grande no Brasil, principalmente pela questão do hardware. Né? A gente tem um problema ilegal de importação de hardware, mas o que a gente tem visto tem muita gente já fazendo algumas coisas, por exemplo, eu vou citar alguns cases que não são públicos, mas são parceiros da Amazon. Por exemplo, a Denox faz monitoramento de casa, residência, para a empregada doméstica, por exemplo. A gente tem uma empresa que é a Sascar, que esteve presente no nosso evento de IoT, que faz tracking de veículos. Então, são 2 ou 3 cases que já estão trabalhando com a gente no sentido de eu uso uma infraestrutura flexível e trago informação relevante para o cliente. Sempre, uma coisa interessante é que todo mundo está sempre integrando muito com o mobile. Mobile também é um ponto focal, porque o celular está no seu bolso toda hora. Então, a informação não só ela é relevante, ela é instantânea, ela está comigo a qualquer hora. Né? Mas tem acontecido bastante. Eu sou responsável pelo time de parceiros da Amazon em relação ao IoT, então muita gente me procura também, trazendo modelos de negócio, ideias, e isso tem aumentado muito do ano passado para cá, principalmente pela questão do foco, né, que tem sido dado para esse tipo de negócio. Legal. Temos alguma pergunta da plateia? Ninguém quer perguntar, né? Aqui, temos uma pergunta aqui. Aqui atrás. Ó. Aqui atrás. Olá, bom dia. Olá. Boa tarde, já é meio-dia. Em localidades onde não tem cobertura de infraestrutura de comunicação, por exemplo, no interior do Mato Grosso, com fazendas de soja, etc., como resolver esse problema de comunicação entre esses devices tão pequenos num lugar sem infraestrutura de comunicação? A sua pergunta é muito interessante, porque assim, quando eu falei que o dilema é sempre o hardware ele também carrega o segundo dilema, que é a bateria. Né? Além da comunicação, você tem o problema da telecomunicação no Brasil. Quando a gente fala muito de agricultura de alta precisão, isso daí geralmente é feito muito com satélite. Tem regiões que fazem com monitoramento de satélite, ele é muito mais caro. Chega a ser R$120 por mês, às vezes pelo device, só pela questão da comunicação, porque ele tem que mandar para cima. O importante que a gente tem visto em alguns casos, o cara cria uma rádio base local. Vou contar um caso assim que eu conheço, que é, por exemplo, casos de Vale em Paraupebas. Ele acaba montando uma rede de telecomunicação local com rádio para servir naquela localidade. Porque o importante para ele não é que ele precisa da informação, às vezes, momentânea. O reporte dele, às vezes, pode ter um lag, né? Ele pode ter um tempo de 5 a 10 minutos. Porque ele vai colhendo, ele vai medindo, né? Vamos pegar, você falou de soja, né? Por exemplo, quando você vai fazer a agrimensura de alta precisão, ele vai medindo que a máquina tem que passar e voltar, e ela não pode ter o diferencial de 10 centímetros. Por quê? Porque eu economizo no defensivo agrícola. Só que o que é mais importante para mim é a posição. O relatório eu posso ler depois. Aquele momento, a máquina ela tem que estar precisa, mas eu posso ler o relatório depois. Diferente, por exemplo, de uma situação que eu vou falar de colheita de cana. Colheita de cana assim, você tem 10 glebas e os caras estão correndo, o caminhão indo buscar num lugar, a máquina colhendo na outra. A colheita ela tem que ser toda sincronizada, porque se ele não descarregar a cana no momento certo, ele perde, às vezes, tem só o caso da glicose da cana, ele ficou seco, ou o caminhão tem algum problema de velocidade, pode tombar na estrada. Então, isso sim, aí eu preciso de cobertura. Aí, normalmente, essas regiões são mais cobertas. Ok? Não sei se eu respondi. Obrigado, Ronaldo. Por favor, uma salva de palmas para o Ronaldo. Obrigado, gente. Ronaldo, eu quero te convidar também para você conhecer como nós temos, como a gente criou um ambiente de experimentação em IoT para que empresas possam começar. Você falou que das barreiras é o hardware, né?
O mundo do hardware. Então, eu convido você para conhecer como que a gente está prototipando de maneira barata e rápida para as empresas começarem a Legal, explorar muito bom. a IoT. Tá joia? Fechado. Obrigado. Falou, gente. Obrigado.